Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de psicanálise clínica e também nossa matéria de sexologia à luz da psicanálise clínica. Muito bom, nós trabalhamos algumas aulas aí, já com a psicoterapeuta, psicanalista clínica, Raimunda, e agora vamos trabalhar aqui algumas aulas. Também nós teremos aí uma aula extraordinária com uma das maiores autoridades na área psicanalítica, também é um dos nossos pioneiros aqui do nosso estado do Acre, que é o Dr. Eliseu Melo, que vai estar falando também conosco sobre um pouco sobre sexualidade. Vai ser aulas aí extraordinárias. Aí é uma aula entrevistada, né, nós vamos ali dentro dessa aula arrancar muitas informações pertinentes ao nosso curso. Por isso, fique ligadinho em tudo que está acontecendo, tome notas, é o que eu sempre digo, tome notas, faça anotações sobre nossas aulas. Nós estivemos falando aí sobre a questão da psicanálise, a questão da histeria, a questão dos desejos recalcados, a problemática que tudo isso traz. Neste sentido, falar sobre sexualidade tem sido um dos grandes tabus da nossa sociedade. Tem sido um grande problema da nossa sociedade falar sobre sexualidade. Por quê? Porque muitos, desde os primórdios, têm banalizado essa temática, e principalmente dentro da igreja, temos banalizado essa temática a tal ponto de tê-la como algo demoníaco, como algo satânico, como algo ruim, não algo bom, não algo prazeroso. E nessa perspectiva cristã, vale ressaltar que foi Deus quem criou o sexo, foi Deus quem criou a sexualidade. E, portanto, ele é digno de ser contemplado, ele é digno de ser apreciado, a sexualidade. É digno de ser contemplado como algo estimável e não como algo pejorativo. Pois bem, então nós vamos trabalhar alguns aspectos na aula que vai fazer com que a pessoa quebre toda essa crença de que da banalidade do sexo, que o sexo é algo banal, que o sexo não deve ser falado. Ainda tem uns ainda que falam, sexo não pode ser falado na igreja. A igreja não é um assunto para falar sobre isso, e isso foi o próprio Criador, foi o próprio Deus que criou o sexo, e o sexo não pode ser tratado na igreja. Percebe a pobreza mental das pessoas? Não, esse assunto aí. Então, o que a psicanálise fala? Isso é um recalque, né? Isso é um recalque, é um desejo reprimido, e aquilo, e o temor da pessoa está no desejo reprimido. Opa, por que não pode falar? Por que é algo banal? O que te faz crer que isso pode ser prejudicial para algumas pessoas? Ou se trata de você e não da pessoa que vai ouvir? Então, banalizam, pode falar de tudo na igreja, menos de duas coisas. 3 coisas: sexo, política e dinheiro. Sexo, política e dinheiro. O SPD, né? Sexo, política e dinheiro. Que não é lugar para falar sobre isso. E as pessoas recalcadas, elas sempre vão ditar o que deve ser falado, o que deve ser dito e o que não deve, dentro da perspectiva cristã eclesiástica da igreja. E por essa razão, muitos vivem uma vida banalmente irrealizada, banalmente fracassado dentro do contexto sexual. Qual é a maior problemática do divórcio? É o sexo. Qual é o maior fator de decepção dentro do divórcio, dentro do casamento? O sexo. Então, dentro do sexo que muitos perderam suas empresas, perderam seus negócios, suas famílias, por causa do sexo desregulado e, sobretudo, por causa do sexo mal orientado. Então, tudo aquilo que nós não temos uma orientação, não temos uma dimensão, nós não temos um ensino sobre isso, vai se tornar contra nós, contra a gente. O ser humano, e principalmente o psicanalista, o terapeuta, ele não tem que ter dificuldade em ouvir ou falar sobre qualquer assunto. Quando eu vejo muitas pessoas, esquece isso, não falar sobre isso não toca nesse assunto não. Recalque.
e precisa ser tratada a pessoa. Ela precisa ser curada nessa área. Por que você não quer falar sobre isso? Por que você não quer tratar sobre isso? Por que você não quer falar sobre família, sobre sexo na igreja? Por quê? Por que você não quer falar sobre sexo na igreja? Por que você acha que é errado falar de sexo na igreja? Como eu falei agora há pouco, porque não se trata da pessoa, é sobre você. E por que você não quer falar sobre sexo na igreja? Por que é banal? Por que a palavra sexo te dói? Aí sim, o que nós vamos entender logo de primeira linha? Opa, essa pessoa foi abusada. Essa pessoa foi abusada, porque ela não quer falar sobre sexo na igreja, não quer que fale sobre sexo na igreja. Opa, peraí. Por que você não quer? Será que você foi abusada? Será que você foi tocada, aliciada? Por quê? Porque isso aqui machucaram? Então, quando eu falo, obviamente que é sobre sexo, então não vamos falar muito sobre isso, mas pode ser qualquer outro assunto. Por que você não quer falar sobre traição? Por que você não quer falar sobre paternidade, maternidade? Porque tem determinados assuntos que te incomodam. Então, é aquela questão de fazer a autoanálise. Por que quando eu falo sobre isso me incomoda? Eu já troco de assunto porque eu não quero falar sobre isso. E a melhor maneira da superação, a melhor maneira de você superar um problema é falando sobre. A melhor maneira de você superar um fracasso é falando sobre. A melhor maneira de superar uma frustração é falando sobre. A melhor maneira de superar um problema na sexualidade é falando sobre sexo. O porquê, o que isso te incomoda, porque te deixa aflito, porque isso te deixa perplexo. Então, é falando sobre isso que às vezes você vai trazer soluções para esse problema. Vamos trabalhar nessas aulas um pouco sobre a sexualidade contemporânea, sobre dentro da perspectiva matrimonial, sobre disfunção sexual, algumas disfunções, alguns fatores que levam ao fracasso na sexualidade. E neste sentido, trabalhando sobre o fracasso na sexualidade, depois dessas aulas vamos trabalhar sobre, de forma profunda com o Dr. Eliseu, de forma profunda sobre a questão da sexualidade à luz da psicanálise. Aí o negócio, o trem é meio doido. O trem é meio doido e você precisa ficar por dentro. Por quê, gente? Porque dentro da psicanálise não existe palavras ou perguntas proibidas. Dentro da psicanálise não existe palavras ou perguntas proibidas. Então, se não existe palavras ou perguntas proibidas, você deve se acostumar ou entender ou lidar com as perguntas. E, sobretudo, com as respostas. Por quê? Porque dentro do set terapêutico você vai ouvir muitas coisas que às vezes você não está a fim de ouvir. Por isso, vamos lá. Vamos partir da perspectiva cristã. O que o cristianismo, o que a própria Bíblia fala a respeito do sexo? Vamos lá. E não trabalhar como base o meu livro, Códigos da Sexualidade. O meu livro, Códigos da Sexualidade. Esse livro nós estamos vendendo muito desse livro. Ele é muito bom, muito esclarecedor. Muitas pessoas aprendem cedo na infância que o sexo é errado, sujo, um assunto que jamais deve ser comentado por pessoas de bem. Pensem em sua infância. Como você aprendeu sobre sexo? Aprendeu numa conversa calorosa, franca e amorosa com seu pai e sua mãe, sentados juntos e compartilhando parte da vida deles com você? Não, não foi. Você não aprendeu sobre sexo numa conversa bem animada, bem num jantar gostoso, num almoço, numa merenda. Não, você não aprendeu sobre sexo com seus pais de forma adocicada, não. Na verdade, provavelmente, você aprendeu sobre sexo ou na TV, ou com os amigos na escola, ou até mesmo acessando alguns sites. Foi assim que você aprendeu. Ou pelo menos a maioria das pessoas aprenderam porque não tinha os pais não falam sobre isso, porque os pais o tem como banal também, e ele acha que não é necessário falar sobre sexo com os filhos. Eles acham que é irrelevante. É mais provável que em algum ponto da sua vida, sua mãe tenha falado a seu pai: você precisa ter uma conversa com seu filho ou a filha sobre pássaros e abelhas. E seu pai deve ter falado durante a pré-adolescência. E seu pai deve ter falado: ah, bem,
Sua mãe quer falar com você. Se você é mulher, durante a pré-adolescência, sua mãe, a professora de ginástica ou a ginecologista lhe contou longamente sobre o ciclo menstrual. E mais nada. É claro que suas amigas mais velhas já tinham compartilhado essa novidade com você, mas alguém tinha que ensinar-lhe como agir em questão de higiene, ao chegar ao momento de lidar com essa situação excitante, embora assustadora. Você vê, se note que também que até mesmo sobre a menstruação, as mães não ensinam para as filhas, as mães não alertam para as filhas. Quantas filhas vão para o colégio e desprevenida, entrando na fase da puberdade, na adolescência, e ali quase no ponto de menstruar, e as mães não a orientam de levar pelo menos o absorvente assim, para prevenir. Vai que a qualquer momento acontece isso, e pelo fato de serem desprevenidas, o que é que vai acontecer? As filhas vêm sangrando para casa, vêm melada de sangue para casa, as filhas são ensinadas, orientadas pelas professoras ou pelas colegas, papel esse que deveria ser feito pela sua mãe. Mas a sua mãe, com um grande tabu, e na verdade todo aquele que tem o sexo como um grande tabu, né, nas quatro paredes, às escondidas, ela toca terrores sexual. Aqueles que é o grande tabu, que não quer falar sobre o assunto, escondidamente, nas quatro paredes, ela toca o terror, ela pinta o sete. Conheço muitos, né, que são assim. A gente percebe isso muito dentro das análises, né? As pessoas vão falar, eu banalizo isso, mas eu gosto da magia, eu gosto da fuleiragem, né? Eu gosto do sexo. A maioria dos que banalizam isso, eles são apaixonados pelo sexo, amam o sexo, mas satanizam para alguns e deusifica para eles. No entanto, as informações fundamentais sobre, as informações fundamentais sobre a relação sexual entre homem e mulher chegaram à maioria de nós por meio de amigos instruídos, histórias pesadas e rabisco nas paredes dos banheiros públicos. E às vezes chega no banheiro público, até mesmo do colégio, tem lá um pênis desenhado, uma vagina desenhada, aí tem lá seus palavrões lá dentro dos banheiros, e eu vou te comer, eu vou descer a vara em ti. Tem lá como muitos veem sair nos colégios. Aí o menino, uma criança de 11 anos, ou um adolescente de 12, 13 anos, vê aquilo, né, e ele vai, como ele não foi ensinado sobre isso, como ele não foi orientado, mentoreado, direcionado, instruído sobre isso, e ele vai perguntar para os colegas o que é aquilo. E os colegas sempre vão ensinar de forma leviana, de forma pornográfica, e não o valor que aquilo tem no momento certo. Então ele vai aprender de forma equivocada, de forma errônea. Uma das razões por que seus pais nunca conversaram com você sobre sexo é que em nenhum momento alguém conversou com eles também. Olha só, por que ele não conversa contigo sobre sexo? Porque não conversaram com ele também sobre sexo. E por isso que ele não vai conversar contigo, porque ele acha que não é necessário, até mesmo que ele criou o estereótipo do pai dele, ou de quem o criou, da mãe, sei lá. Então ele não vai te ensinar. Poucos casais conversam abertamente sobre uma vida sexual. Por quê? Porque também os pais não conversaram com ele. Os avós não conversaram com os pais não conversaram com os filhos, e os filhos não conversaram com os filhos deles. Então vão ter uma vida sexual banalizada e, sobretudo, desinformada. Porque aprendendo por rabisco ali, até ele chegar a esse entendimento, já caiu no erro várias vezes. Já teve o sexo como... E ele foi, por exemplo, olha, nós tem aulas anteriores aí que você vai ver que a pessoa, que a igreja, infelizmente, em vez de tornar o sexo algo prazeroso para as pessoas, a igreja vai banalizando de tal forma e vai trazendo recalque para as pessoas. As pessoas transformam a sexualidade num verdadeiro recalque. Ele casa e não gosta de sexo, ela casa e não gosta de sexo. Eu já trabalhei para você em aulas anteriores que o que vai acontecer? Pelo fato, as mulheres elas foram forjadas a não gostar de sexo. O homem já foram forjado a gostar de sexo. As mulheres, elas não podiam, as crianças de 7, 8 anos, 6 anos, não andam só de calcinha. Os homens já andam só de cueca. Alguns já ficam nu, 5, 6 anos, dormem nu em casa ali, brinca com o bingolim e ninguém nota. E ninguém liga. Não faz diferença. É normal. As meninas você não vê fazer isso.
Você não vê as meninas brincando com a vagina, e se brincar com a vagina, os pais vão lá e proíbem de fazerem isso. Então, as mulheres não foram treinadas para o sexo, o homem foi treinado para o sexo. Aí casa com um homem que foi treinado para o sexo, para uma mulher que não foi treinada para o sexo, o que vai acontecer? Uma disfunção, vai haver uma incompatibilidade. Um homem que gosta ou uma mulher que não gosta. Por quê? Porque foi tratado como algo banal. O homem foi treinado para gostar demais, a mulher foi treinada para gostar de menos, e quando casam, vai dar mal, vai dar ruim. Aí, nesse sentido, como eu li agora há pouco, poucos casais conversam abertamente sobre sua vida sexual. Sexo entre muitos casais ainda é tabu. Poucos casais desfrutam de todo o prazer que poderiam na relação sexual. Muitos passam fome diante de um farto banquete. Muitos passam fome diante de um farto banquete sexual. E isso é muito importante a gente entender. É surreal isso daqui para poder entender a perspectiva da sexualidade. Por quê? Os casais, eles não devem apenas penetrar o seu corpo sexualmente, mas eles devem penetrar suas almas, sua emoção, né, com toques de afetividade. Mas eles não foram ensinados a nada, nem mesmo ao toque físico, quanto mais ao toque emocional. E eles não conversam sobre isso. E é importante. Vocês conversam sobre tudo, conversam sobre projetos, sobre casas, sobre sonhos, sobre metas, mas não conversam sobre sexo. Conversam sobre futuros filhos, as filhas. Conversam sobre tudo, mas não conversam sobre sexo. Muitos têm o sexo como algo banal. Banalizam a sexualidade. Banalizam esse produto tão oportuno que é o sexo, essa magia, e não conversam sobre. É importante que a mulher pergunte para o marido, não é, como é que ele gosta, como é que gosta de ser tocado, como é que ele gosta que ele a veja. Ele também tem que perguntar para a mulher como é que ele gosta, quantas vezes ele gosta. É importante ela entender a pessoa que ela escolheu para viver, e também ele conhecer a pessoa que ele escolheu para viver. Ele não deve simplesmente procurar saber qual é a comida preferida dela, mas, sobretudo, procurar saber qual é a posição favorita dela. Ela deve procurar saber, não simplesmente qual o time favorito ou as blusas que ele gosta, mas a roupa ou a lingerie que ela gosta, que ele gosta de vê-la vestida. Saber isso, entender como é que funciona o mecanismo sexual de cada um, vai te dar um passo bem adiante. Vai te dar um norte muito significativo. Mas fingir que não está vendo, fingir que não entende, fingir que não tem acontecido, fingir que o fracasso está batendo na porta e você não levar isso a sério, é profecia de fracasso, é profecia de divórcio, é profecia de desastre matrimonial dentro da perspectiva do casamento. E quando as pessoas casam também e não estudam sobre isso, não tem uma mentoria sobre sexualidade, vai dar ruim. E muitos preferem, como diz nossa linguagem, levar na tora. Vamos levar na raça. Vamos ver o que é que dá. Vamos ver o que é que vai acontecer. E vai dar ruim, porque quando a gente tenta levar na sorte, tenta levar na raça, tenta levar na tora, vai dar ruim, vai dar mal. Por isso que é importantíssimo conversar sobre o assunto. E não ter como algo banal. Ah, ser cristão, você entende que foi Deus que criou o sexo. Então por que para ti é banal? Então por que para ti é algo desastroso? É algo pecaminoso? Então é importantíssimo você trabalhar a sexualidade na perspectiva de Deus, que foi Deus que criou, que foi Deus que fez, caso você seja cristão. Quando eu falei assim, olha, muitos passam fome diante de um farto banquete da sexualidade. Passam mesmo, tem muitos que passam fome. Outros se alimentam fartamente, mas deixam o cônjuge passando fome. Muitos homens têm preconceito de fazer tratamento adequado para melhorar o desempenho sexual, e não custa nada. Se o cara está com desempenho sexual, está deixando a mulher com fome, e os hormônios, os hormônios, eles não são cristãos, não. Os hormônios são encapetados.
E por serem encapetados, eles só são aliviados quando comem, quando praticam o ato. Então, se o cônjuge deixa o outro com fome, por mero orgulho, resistência, de não procurar um tratamento, saber por que aquilo está acontecendo, porque ele não consegue ter uma ereção, porque ele não consegue, porque tem ejaculação precoce, porque que ele não liga para isso, libido baixo, testosterona passou longe. Tem que fazer uns exames, mapeamento, para saber o que está acontecendo, para melhorar o desempenho dentro de casa. Ele, se está com dor de cabeça, toma um remédio, né? Tá com dor de barriga, tu toma um remédio. Tá com gripe, toma um remédio. Tá com febre, toma um remédio. Mas por que quando tá com disfunção sexual, tu não procura um tratamento? Por que tu não procura um remédio para isso? Da mesma sorte, as mulheres também. Se não procurar um remédio, vai dar ruim. Se não procurar um tratamento, vai dar mal. Depois não adianta orar, rezar, fazer mandinga, uruco, baco. Não adianta orar, a casa caiu para você. E uma vez divorciado, quando volta, nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais vai ter a mesma essência. Por quê? Porque você toma remédio para tudo. Remédio para dor, remédio para gripe, remédio para enxaqueca. Você faz tratamento no oftalmologista para ver como é que está a sua visão. Compra um óculos, compra uma bela roupa para olhar a sua estética. Compra um belo sapato para melhorar o teu conforto. Mas na área sexual, tu banaliza. Tu não dá importância, tu não dá a mínima para isso. Olha que interessante. Você se prepara para tudo, mas não se prepara para o ato sexual. Você organiza tudo, mas não organiza teu ato sexual. Você coloca um bom tempero na sua comida e paga caro, vai onde for preciso, para poder ter um bom prato de comida. Mas você não se preocupa com o ato sexual. Você não se preocupa com a questão da sua sexualidade. Então, não adianta depois chorar com o leite derramado, vai dar mal. Assim como você procura um remédio para poder você passar uma dor, passar uma febre, uma dor de barriga, assim, uma ferida, você passa um anti-inflamatório, uma pomada, você joga, sei lá, um negócio ali para poder curar, você também tem que fazer a mesma coisa para a tua fragilidade sexual. O que você está fazendo para a tua fragilidade sexual? Aí sim, quando a gente recebe muitas pessoas no consultório terapêutico ou no aconselhamento, que aquele cafajeste, aquela mulher me traiu, que não sei o que, não. Muito falar, nenhuma traição justifica. Não, toda traição é justificável. Por quê? Por quê? Deixa o outro... Porque às vezes a gente quer ter resposta de acordo com a nossa perspectiva. Não é verdade? A gente quer ter resposta ou dar resposta para a nossa própria frustração e a gente quer que a resposta coincide com a nossa perspectiva. Mas na perspectiva do outro. Quantos eu perguntei assim, poxa, foi que faltou? Se ele for atrás de sexo em outro lugar? Será que ele tinha sexo dentro de casa? Tinha, sim. Ele tinha sexo dentro de casa, sim. Aí eu falei assim, e se eu perguntar para ele, o que ele vai dizer? Claro que se o senhor perguntar para ele, ele vai dizer que não tinha. Mas claro, porque a resposta é da perspectiva dele e não da sua perspectiva. Porque do teu ponto de vista tá legal, para ele não tá. É por isso que tem que ter o diálogo sexual, para ver se tá legal, se não tá legal, se tá prestando, se não tá prestando, porque não adianta depois chorar com o leite derramado. Não adianta depois você chorar com aquela frustração. Não adianta você depois chorar com algo banalizado. Já foi, já era. Não adianta mais, não adianta mais. Vamos lá. Muitos homens têm preconceito de fazer um tratamento para o desempenho sexual, por isso alguns maridos entram em campo e querem decidir o jogo nos pênaltis, sem jogar os 90 minutos. Por isso querem rapidinho ali e vamos, porque não querem trabalhar o desempenho sexual. Não só os maridos, mas muitas mulheres também. Viu? Muitas mulheres também não têm trabalhado o desempenho sexual. Outros se alimentam, chegam rápido ao orgasmo e depois dormem a valer, sem se dar conta de que a mulher
tem também necessidade e direitos garantidos pelo próprio Deus que precisam ser atendidos e supridos. Olha só, sem se dar conta de que a mulher tem também necessidades e direitos garantidos pelo próprio Deus e precisam ser atendidos e supridos. Então, quem nos deu o desejo? Foi Deus. Quem nos deu a necessidade sexual? Foi Deus. Quem nos fez com prazer? Foi Deus. Por quê? Porque Deus gosta de prazer. Se Deus não gostasse de prazer, Deus teria feito o homem que nem a hiena, que faz sexo uma vez por ano e vive rindo de não sei de quê, de bobagem. O sexo é muitas vezes um assunto considerado tabu, rodeado de silêncio e negação. Silêncio total, não quero falar sobre isso, não quero tocar nesse assunto, é algo banal, é algo do cão, é algo do diabo, não quero falar sobre isso. E eles deixam esse assunto restrito, recalcado. Como cristãos, deveríamos nos perguntar: qual é o plano de Deus para a sexualidade humana? Qual é o plano de Deus para a sexualidade humana? Aí sim, lembrando que essa aula de hoje, nós estamos partindo da sexualidade, falando da sexualidade na perspectiva cristã, tá bom? Trabalhamos aí 3 aulas na perspectiva psicanalítica, viemos para a perspectiva cristã, como Deus vê o sexo, quem foi que criou o sexo, e nas aulas posteriores vamos falar sobre, voltamos para o assunto da sexologia, na perspectiva também psicanalítica, psicoterapêutica, e aí o negócio, o trem vai ser meio... Aqui é sobre, na perspectiva cristã, tá bom? A Bíblia não se cala sobre o tópico sexo, entenda isso, que a Bíblia não se cala, a Bíblia fala isso. Inclusive, nós vamos ver isso aqui, que em Cantares de Salomão, a Bíblia é um livro exclusivamente sobre sexualidade, né, sobre sexualidade exclusiva, né, a categoria literária do livro de Cantares de Salomão da Bíblia é erótica, a categoria literária. É simplesmente sobre o romance do homem e da mulher, sobre a sexualidade de um homem e de uma mulher. Então, enfim, ela, ao contrário, olha, a Bíblia não se cala sobre o tópico do sexo. Ao contrário, ela mostra aspectos importantes da questão. Neste aspecto, sabemos que o sexo foi criado por Deus, Gênesis 2:24. Tanto os homens quanto as mulheres foram criados com desejo sexual. Quem criou foi Deus com desejo sexual, entenda isso. O sexo é bom. O sexo foi parte da criação de Deus. Gênesis 1:31 e 1 Coríntios 7, do versículo 3 ao 5. O sexo foi criado para proporcionar prazer e satisfação. Cantares 4:10. O sexo foi criado também para procriação. Gênesis 1:28. Que diz o mandamento: multipliquem-se, encham a terra. É obedecer. E isso, a multiplicação, encher a terra, é obedecido e acontecido através do ato sexual. Você acha que é no passe de mágica? Não, é através do ato sexual. Até mesmo Sara, para engravidar de Abraão, não foi no passe de mágica. Os velhinhos tiveram que transar, tiveram que fazer sexo. E um sexo bom, viu? Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, depois de criá-los, deu uma nota. Muito bom, olha a nota de Deus. Deus criou cada órgão no seu corpo. 1 Coríntios 12:18. Foi Deus quem nos criou com órgãos sexuais, com desejo sexual e com atração pelo sexo oposto. Não há pecado em sentir desejo, não há pecado. Foi Deus que criou, como é que você acha pecado nisso? O sexo não é sujo, mas santo, puro e bom. O sexo foi criado por Deus. O sexo foi feito por Deus, Gênesis 1:31. A sexualidade é uma criação divina, Gênesis 1:28, Cantares 4:10 ao 12. Os assuntos que Jesus tratou sobre casamento e divórcio estão registrados em Mateus 5:31, Mateus 19:1, Marcos 10:1
e Lucas 16, 18. Então, a sexualidade, o desejo é algo estritamente pertinente ao ser humano, porque foi Deus que criou. Entenda isso de vez por todo. Estou te dando aqui os versículos aqui falando sobre sexualidade na perspectiva cristã. Eu estou te dando todos os versículos aqui, todas as informações. Não vem com as neuroses de dizer que foi revelado, que Deus não revela nada que não esteja na Bíblia. Que um anjo chegou para mim, não. Qualquer pessoa que chegar para pregar, se não for o ser humano, se for anjo, seja anátema, o que Paulo disse. Não vem com neurose que dizer que foi no inferno, viu isso, não. Não, para disso, não tem ninguém no inferno, não. Para de neurose, isso é neurose, viu? Você precisa de tratamento. Você precisa de tratamento. Dizer que foi no inferno e viu lá umas pombagiras de lingerie. Para de coisa. Para de graça. Para de coisa. Isso é neurose. Você não foi no inferno, não. Você foi no inferno da sua mente, das suas neuroses, das psicoses. Isso é esquizofrenia. Então você não foi. Por quê? Porque se você é cristão, você crê no que está na Bíblia. Se você crê no que está na Bíblia, você sabe que Deus não mostra nada que não esteja além da Bíblia. E eu já vi tantas pessoas dizerem assim, eu estava atrás de uma resposta bíblica a respeito disso, não achei. Aí eu fui orar, aí Deus me disse, conversa, rapaz, conversa. Deus, o que é pecado? Pecado é transgressão. É infligir aquilo que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é pecado. Para de graça. Para de coisa. Isso é neurose, dizer que eu vi isso e lá no inferno, no inferno eu vi uma capeta fazendo um sexo oral no capeta e é por isso que é pecado. Para de graça, rapaz. Eu vi lá no inferno uma capetinha fazendo sexo de 4, de 5, de 6, frango assado, frango cozido, de várias dimensões. É por isso que fazer altas posições é pecado, só é papai e mamãe, porque se quem faz animal, e o diabo me disse, conversa, isso é neurose. Isso é neurose. Tem uma vida banalizada sexualmente. Como vimos, dessemelhante do que muitos supõem, o sexo jamais foi um tabu na Bíblia. Quem cria o tabu foi o homem. A Bíblia não. A Bíblia, sexualidade não era um tabu. A Bíblia fala abertamente, coerentemente, santamente. Não sei nem se essa palavra existe, santamente, olha. Neste sentido, a sociedade, com o passar do tempo, criou uma imagem abruptamente distorcida sobre a maneira como esse tema é abordado na Bíblia. Distanciamento a nossa concepção de santidade de algo criado por Deus para ser bênção e não uma maldição. Felizmente, uma análise honesta e atenta na palavra de Deus nos permite concluir que a sexualidade não é só um dos assuntos mais presentes na Bíblia, como justamente por isso também é algo muito especial, devendo ser entendida com muita responsabilidade. O livro dos Cânticos, por exemplo, deixa claro que os relacionamentos sexuais eram carregados de forte emoção, o que chamamos de paixão, amor e prazer físico. Então, o livro de Cantares de Salomão é um livro de sexo e explícito, muito embora com a linguagem de sua época, mas é um livro de linguagem explícita, um livro bom. É um livro totalmente extraordinário sobre a sexualidade. Nós podemos analisar no livro de Provérbios que, em seus muitos alertas contra a sedução alheia, deixa evidente a paixão, o amor e o prazer do sexo. Seja bendito tua fonte, regozijo com a mulher da tua mocidade, corça de amor, serva encantadora. Então, nós vamos ver essa dinâmica da sexualidade, essa abordagem clara. Jesus não foi uma pessoa que falou de forma pejorativa, de forma imparcial, de forma parcial, na verdade, de forma como se fosse um tabu, com medo de falar. Quem tem medo é você. Quem tem medo é você que tem recalque. Ai, como é que eu vou falar? Ai, o que as pessoas vão pensar de mim? Aí você está ensinando como qualquer assunto, não é para ser algo banal.
Agora, sim, se a pessoa... Tem pessoas que não vai gostar de ouvir qualquer pregação sobre milagre, uma correção, um sermão mais pesado. Pessoa que não vai gostar. Também não vai gostar de sexualidade, mas não é sobre você, é sobre ela. Que ela precisa ouvir, precisa que alguém a trate. No começo, ela pode achar isso como algo de outro mundo, mas depois ela vai entender, depois ela vai perceber isso, depois ela vai retornar e vai voltar para a aprendizagem, porque se não tem confronto, não tem aprendizagem. Ainda fala, olha o que Provérbios 5,18 fala. Que seja sempre embriagado com seus encantos, e que seus amores te embriaguem sem cessar. Está falando de sexualidade. Poxa, ele desfruta da sexualidade. Né? Transe apaixonadamente com a mulher da tua juventude. Aqui derrubamos outro grande mito do tabu criado pela sociedade com relação ao sexo e os relacionamentos entre o homem e a mulher descrito na Bíblia. O que antes era fruto de contrastes sociais, em sua maioria, se voltou para o objetivo primordial de Deus, que é a união indivisível do homem e da mulher, ambos com uma só carne, descrita em Gênesis 2:23. Por conseguinte, o relacionamento sexual cristão contrasta com a cultura desde a civilização antiga e não é diferente de nossos dias. Para nós, o sexo não é só prazer carnal, mas o envolvimento emocional e espiritual de duas pessoas em um ato de profunda entrega, intimidade e amor. Portanto, concordo com Hernandes Dias Lopes quando diz que o sexo não é a causa da queda, nem o resultado dela. O sexo preexistiu à queda. Ele foi ordenado por Deus antes da queda e depois da queda. O sexo não é produto da queda do homem, do pecado do homem. O sexo é produto antes do pecado, que Deus ordenou. Antes do pecado. Deixa eu dar a base bíblica. Antes do pecado, Gênesis 1:28. E também depois da queda, 1 Coríntios 7:5. Então, não podemos banalizá-lo, aquilo que Deus não banalizou. Não podemos demonizar aquilo que Deus não demonizou. O sexo é algo extraordinariamente criado por Deus. Vamos lá. Além da maçã ou do sexo como fruto proibido, não tem nenhum amparo bíblico. A mesma Bíblia que proíbe o sexo antes do casamento, Tessalonicenses 4:3, e fora do casamento, Êxodo 20:14, ordena no casamento. Em outras palavras, a prática do sexo antes e fora do casamento é pecado. Da mesma forma que a ausência do sexo no casamento é pecado. 1 Coríntios 7:3. Olha. Para Deus, o mesmo Deus que fala, é pecado sexo antes do casamento ou fora do casamento, é o mesmo Deus que diz que é pecado não fazer sexo no casamento. Olha só que extraordinário. O mesmo Deus que disse que o sexo dentro do casamento, fora do casamento e antes do casamento é pecado, ele está dizendo que a ausência de sexo no casamento é pecado. Olha, se você está casado e não faz sexo, tu está pecando. Olha, se tua esposa quer sexo, não dá para ela sexo, prazer, e a satisfaça, tu está pecando. Por quê? Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7 que o sexo é uma dívida. Pague a mulher o que lhe é devido. Da mesma sorte, paga o marido o que lhe é devido. Então você só paga aquilo que você deve. Então o sexo é uma dívida. Então você negar o seu próprio corpo, o marido negar o corpo dele para a mulher e a mulher negar o corpo dela para o marido, é pecado. E consequentemente, na perspectiva cristã, leva o homem para o inferno, leva a mulher para o inferno, por causa da ausência sexual. Deus preparou tanto esse ambiente, né, que ele já colocou lá como lei. É pecado você não saciar o seu esposo e o esposo não saciar a sua mulher. É pecado você banalizar sua esposa. É pecado você banalizar sua mulher. A relação sexual entre marido e mulher deve ser digna de honra entre todos. Ela está sob a bênção de Deus e a aprovação dos homens. Não existe ilicitude nem imoralidade
nessa relação total, ela é totalmente compatível com a santidade expressa de forma plena para com Deus. Pois bem, nós chegamos no momento agora, também um capítulo aqui, eu quero falar com vocês ainda nessa aula, que é sobre o bom de cama. O bom de cama. Diz pra mim, você é bom de cama? Como você vai saber se eu sou bom de cama? Perguntando à tua mulher se você é bom de cama. Como é que eu vou saber se eu sou bom de cama? Perguntando ao teu marido se você é bom de cama. Se ele reclamar, é importante, gente, não fingir que você não tá vendo. É importante não fingir que não existe um problema ali, porque às vezes você, eu sou muito bom, e se quiser desse jeito, se quiser do meu jeito, não, pergunta para ele, pergunta para ela, pergunta, porque o combinado nunca sai caro. Então pergunta se você é bom, pergunta se ela é boa, pergunta se está gostoso, pergunta se não tá, pergunta em que eu posso melhorar, pergunta em onde ela pode ser tocada, pergunta o que atrai, o que desperta o desejo. Tem mulher que gosta de ver o homem de uma certa maneira, desperta o desejo dela, e o homem também gosta de ver a mulher com certa roupa, desperta ou sem roupa, desperta o desejo. Eu gostaria que você me pegasse assim, transasse comigo assim, desse jeito assim, ali na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, no fundo do quintal, em cima da árvore. Não gostaria. Então o bom de cama não é aquele é aquele que faz com que o outro goste. É aquele que paga o que lhe é devido. E pagar requer sacrifício. Você vai ter que se sacrificar. Por quê? O pagamento é um sacrifício. Ninguém quer pagar os outros. Se a gente pudesse, a gente não pagaria o outro. Né? Então, o pagamento é um sacrifício. Então, pague sexualmente o que lhe é devido. Se sacrifique por ela. E você, mulher, se sacrifique por ele. Não que seja um sacrifício pesado, mas seja um sacrifício cheio de prazer. O sexo é uma atividade para o dia a dia, para o dia todo. Inicia-se na manhã e culmina mais tarde, de uma forma saudável e amorosa, formando a base para a união sexual. Muitos homens estiveram tempo demais envolvidos no mundo dos negócios e por isso continuam passando em termos de resultado. O sexo, porém, não é um negócio e não pode ser tratado como tal. O sexo também não é um esporte popular em que um dos parceiros se senta e fica esperando o início da ação. Gosto do que diz Kevin Lehman, psicólogo, que muitas pessoas, principalmente aquelas que têm a sorte de ser do sexo masculino, parecem acreditar que o sexo começa e termina no quarto, ponto final. Não é assim que acontece o sexo bom. E aí tem que ambos, não só apenas um, trabalhar com isso. E a igreja ensina que o homem tem que começar, tem que terminar, é o homem que tem que lavar a louça, é o homem que tem que arrumar a casa, dar faxina e tudo. Na verdade, então, a mulher não quer um cara, um ser sexual, mas quer um escravo. Então, o sexo tem que ser para ter um bom sexo, tem que ser de ambas as partes. Tem que trabalharem mutuamente para esse progresso, para esse fim. Se ambos não trabalharem mutuamente, eles não vão conseguir atingir seu ápice, não vão conseguir atingir o seu ponto final da sexualidade. A intimidade sexual entre um homem e uma mulher deve ser o ponto culminante e a expressão da intimidade que compartilham em todas as áreas da vida a dois. Para que o sexo seja o que é capaz de ser, é preciso que seja um ato de amor e compartilhamento de entrega mútua. Se a mulher não consegue se entregar por inteira, e a gente ouve muitas assim falarem, se ela não consegue falar de forma, se entregar de forma por completa, ela fala, eu não consigo me entregar, eu fico ali, mas minha mente não está ali. Então é bom fazer um tratamento para isso, é bom realizar um tratamento com isso. Para quê? Para poder ter um sexo significativo. Se não tem um sexo significativo, produtivo, é preciso não ter um tratamento para tua mente estar ali. E na verdade, você vai, como nós trabalhamos numa aula anterior com a Raimunda,
quando a mulher não está ali no ato sexual, ela está sendo abusada. Ela mesma está proporcionando o autoestupro, o autoabuso. Está sendo abusada e não sabe. E cada vez mais vai se deteriorando, vai se minimizando e o sexo vai se tornando muito mais ruim do que ela pode imaginar. Pois bem. Nós paramos. Sei que muitos de nós fomos criados em famílias que ensinaram que o sexo é ruim, que os genitais são sujos e que não devemos tocar os outros ou nos tocar. Tenho aconselhado muitas pessoas sobre mulheres que ainda tentam lidar com ansiedades desnecessárias sobre o sexo, que os pais bem intencionados lhes ensinaram quando criança. Não há nenhum sentido em dizer à criança, seja lá de que modo for, não há nenhum sentido em dizer que o sexo é ruim. Na verdade, o sexo é bonito, é bom e é uma capacidade dada por Deus que toda pessoa pode usufruir. Contudo, como qualquer outro privilégio que temos na vida, o sexo é acompanhado de orientações. Não podemos sair por aí agindo por impulso. O sexo só é tudo que pode e deve ser se for cercado de amor e envolvido por ele. Muito bom, tomar uma água. Não basta ensinar, dizer que o sexo é ruim. Não ajuda. Também não ajuda dizer que o sexo é bom. Sem explicar também que ele, de forma banalizada, ele não é bom. Ao contrário, ele é prejudicial. Mas afinal, o que é ser bom? O que é ser bom de cama? Enfim. Dizer coisas picantes, gemer alto, mudar de posição dezenas de vezes, se pendurar no lustre, nunca repetir uma lingerie, fazer sexo vendado com salto 15, ficar minutos intermináveis na posição que o parceiro quer, estar sempre pronta para o sexo. Será que isso é mesmo ser bom de cama? A resposta é não. Isso não é ser bom de cama. Isso não passaria de uma atriz diária cansativa, de tanta gravação. Ao contrário, ser boa de cama é menos complexo do que imagina. Gosto muito do que diz o Josué. É importante que toda mulher, antes de dar prazer para o seu marido, faz necessário saber onde ele ou ela gosta de ser tocado. E, sobretudo, dizer para o seu marido. E precisa dizer? Sim. Nós homens, poucos entendemos de onde e como tocar. Por isso, combinado nunca sai caro. Diz pro teu marido onde tu gosta de ser tocado. Como eu disse agora há pouco, o homem é bobão. O homem é muito bobão. Para o homem, qualquer lugar é importante. Na verdade, qualquer lugar não. Aquele lugar é importante. E é por isso que ele vai com a mão direto logo lá. E as mulheres não entendem. Poxa, tem tanto canto para você tocar, você vai pegar logo aí? Porque para ele não sabe, ele é bobão, diz para ele onde é que você gosta, né? Como você gosta de ser tocado. Porque senão, ele não vai aprender. Homem é bobão. Mulher também, muitas mulheres também sabem, mas a maioria também não gosta, não sabe onde homem gosta de ser tocado. Se ele falar que gosta de ser tocado ali, então vá direto lá. Eu gosto de tocar aqui no pescoço, vá lá. Eu gosto de tocar aqui no braço, vá lá. Eu gosto de tocar aqui na cintura, vá lá. Vá lá, toque nesse lugar. Toque nessa zona. Toque nessas partes. É importantíssimo. Por isso, é importante você saber tocar. E não só saber, mas saber onde e como tocar. E para saber onde e como, pergunte ele, pergunte ela. E às vezes a gente quer adivinhar, quer fazer do nosso jeito, e aí acaba aqui dando mal. Nesta lógica, para as mulheres, o tabu em relação ao sexo
É tão forte que muitas delas, mesmo depois de adultas, nunca olharam as suas áreas íntimas. Tem mulher que nunca olhou sua vagina. Você já olhou? É uma pergunta retórica. Mas você já olhou sua vagina? Você já abriu ela, assim, pegou um espelho, abriu, olhou, o que tem, admirou ali? Tem mulher que depois de adulta, sabia que tem mulher que nunca olharam sua vagina? Nunca olharam o seu formato? Lábios grandes, lábios pequenos, pequenos lábios, grandes lábios, clitóris, nunca vulva, nunca olharam, nunca notaram, nunca perceberam como de fato é a sua vagina? Um grande tabu, e tem muitos que quando pegam o espelho, ai, quero nem ver, ai, meu Deus do céu, ai. Os homens, eles se olham logo, o homem vê tudo, o homem gosta de ver. Tem mulher que tem 30 anos, 40 anos, nunca se viram. Que trágico. E se fosse você, e agora? Pausava aí a aula e ia lá ver. No entanto, é importante que você conheça essa parte do corpo, assim como conhece as outras. Você vai ao cardiologista, frequenta o oftalmologista, o dentista, malha e cuida do corpo. Eu vou olhar meu dente, eu vou olhar meu nariz, vou olhar meu olho, minha orelha, vou olhar meu seio, o mamilo, o sovaco, eu vou olhar tudo, o cabelo aqui. Aí quando chega a parte da vagina, você não olha, você não conhece. Olha sua bunda, ai que bunda tá boa, registria, celulite, mas não olha a vagina. Não olha sua vulva, seu ponto de prazer, onde você gosta que seu marido toque. Então, se você não olha onde gosta de ser tocada, como é que seu marido vai olhar? Como é que seu marido vai saber? Como é que ele vai entender essa dimensão? É por isso que tu tem vergonha, porque tu não deixa nem teu marido, nem você olha, quanto mais teu marido. De olhar no espelho, ficar de cócora assim, pegar e se ver, se notar, se isso, a anatomia da sua vagina, da sua parte íntima. Que top! Se você ia fazer isso, viu? E tem muitos ainda que fazem. Ai, meu Deus, ai, que corra feia, ai, ai, ai. É tua, rapaz. Então quer dizer que se a mulher não for boa de cama, não. Então por que deixar para cuidar da vagina somente quando existe algum problema? Cuide dela quando não há problema. Ou só prestar atenção nela na hora que do sexo ou quando está fazendo xixi. Tem mulher que só presta atenção na vagina quando está fazendo sexo e é a do xixi. E pronto. Não quer dizer que para ser boa de cama, ela tem que gostar de sexo? Não. Ela gosta de sexo, mas não significa que ela vai topar tudo e estar sempre à disposição para a realidade da todas as manobras radicais do sexo. Nem ela e também nem ele. Bom seria que os dois estivessem dispostos para essa magia, para esse momento tão bom que é a sexualidade. Parece bem cômico, mas muitas mulheres jamais observaram, naquilo que nós falamos agora há pouco, né? Que tá meio redundante. Mas eu quero ler também aqui, né? Eu falei sobre o bom de cama aqui, porque eu li aqui embaixo, eu vou voltar a dinâmica aqui. Parece cômico, mas muitas mulheres jamais observaram a vagina no espelho. Nesta lógica, é impossível seu marido saber como você gosta de ser acariciada nesta região, se nem mesmo você o sabe. Voltando à nossa dinâmica. Se a mulher for sedutora de um jeito completamente autêntico e souber aplicar algumas técnicas de pompoarismo, ganha ainda mais pontos, pois os movimentos fortalecem todo o assoalho pélvico, dando à vagina a capacidade de participar ativamente do momento da penetração. Isso aqui é muito bom porque essa contração, além de ajudar o teu marido, vai ajudar você mesmo a evitar grandes cólicas, a evitar dores futuramente, evitar possíveis vaginismo, dentre outros, além
de fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Esse tipo de controle aumenta o prazer dele e, o mais importante, potencializa o orgasmo feminino. Ou seja, melhora o prazer do casal. Se essa mulher conhecer a anatomia masculina e souber como trabalhar manualmente por ali, ganha mais estrelas. Então, é importante que a mulher trabalhe essas questões, porque senão o sexo vai se tornar algo ruim. E esta não é a proposta da sexualidade, né, cristã que Deus fez. Essa não é a intenção, tornar ruim, ardido, dolorido, desgostoso. Não, é para proporcionar prazer. E a contração do assoalho pélvico, da musculatura do assoalho pélvico, chamada de pompoarismo, vai trazer grandes descobertas para a mulher. E, sobretudo, trazer grandes benefícios para o marido e, afinal de contas, por que não para o casal? Conheça o seu corpo e se solte na cama para seu marido. Sexo ainda é um assunto muito nebuloso para as pessoas. Uma boa porcentagem dos homens acha, ou melhor, tem certeza que sabe tudo, que é só repetir o que viu nos filmes. Para os homens é o que ele viu nos filmes, se ele se acha o cara. As mulheres, que até bem pouco tempo eram tidas apenas como reprodutoras, agora se vê diante da liberdade de transar pelo objetivo do prazer, e não apenas da procriação, e estão perdidinhas também. Tem um homem que aprendeu vendo o filme, e tem a mulher que até então, para ela o sexo era só para produzir, sem essa capacidade de sentir o prazer nessa dinâmica. Agora que ela viu que pode sentir prazer, também não sabe. E com um homem que acha que é só vucu, 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 também já achou que está sendo um ator pornográfico de Hollywood. E acaba que tendo sexo ruim. E a gente faz curso para tudo. A gente se prepara para muitas coisas. A gente se prepara para magia sexual. Se o casal se reinventasse, soubesse se reinventar na magia sexual. Pois bem, estamos quase finalizando a nossa aula. Tanta confusão de informação em tudo isso. Elas não conhecem o próprio corpo nem o que lhes dá prazer. A isso soma-se ainda culpas ou crenças limitantes para atrapalhar o caminho geradas, na maior parte das vezes, por uma criação muito rígida ou por uma religiosidade extrema. Então a crença limitante vai impedir da mulher ter um bom sexo com seu esposo. E também muitos maridos, várias histórias que a gente já ouviu dentro das igrejas, que mulheres que se divorciaram depois, o marido criou uma crença limitante, uma pseudo-religiosidade, até o ponto de quando vai dormir com blusa social, manga longa, de calça, né, comprida, e ali, ou social, mais comprida, e quando vão transar, só baixa o zip da calça, coloca o bingolinho lá de fora ali, machucando as esposas. A gente ouviu muitos relatos sobre isso, talvez você também ouviu, né? Aí coloca só o bingolinho lá de fora, e pro ato sexual, não fica pelado, que é pecado, isso é neurose. Muitas mulheres não ficam peladas também com vergonha do marido, que é pecado, né? Que com vergonha, porque é pecado ficar nua também. Se Jesus voltar ali, vai pro inferno, isso é neurose. Muitos maridos não ficam também devido a essa banalidade, né, criando assim esse sistema neurótico também. Enfim, teve alguns também que na hora do sexo também, a mulher se embrulhou só com um buraquinho assim perto da vagina dela, para os corpos não se tocarem porque é pecado. Já outros, quando transam, vão pedir perdão, vão orar pedindo perdão para Deus. Outra vez eu ouvi uma mulher dizendo: antes de transar eu e meu marido vamos orar.
Essa neurose aí é boa. Namorar antes, pra Deus abençoar nosso sexo. Isso é neurose. Pra Deus me ensinar onde eu tenho que tocar meu marido, pergunta dele. Me ensinar onde é que ele gosta de ser acariciado. Pra pedir isso na oração, você pode pedir, perguntar dele. Você pode perguntar dele, não precisa ir. Não precisa perguntar dele. Uma vez que você já pode perguntar, não precisa pedir para Deus, uma vez que você pode já perguntar para o seu marido. E vice-versa. Isso daí é uma neurose muito louca. E ela do lado dele falando que orava. Me deu vontade de perguntar. Por que você não pergunta dele onde é que ele gosta de ser tocado? Que ele vai te dizer para tu rapidinho. Porque Deus vai perder tempo, gente. Pensa comigo. Isso não é uma neurose muito doida. Isso é um transtorno psicótico, uma esquizofrenia. Acho que Deus vai perder tempo. Pensa comigo. Deus vai perder tempo. Tu acha que Deus vai perder tempo em responder isso? Deus responde. Sim, Deus responde. Ei, filha, pergunta dele, bestada. Pergunta dele, sua boba. Então tem coisa que é muita besteira diante do sexo. Mas tudo isso porque não sento para ouvir uma boa aula. Não senta para poder entender como é que funciona a magia sexual. Aí tem uma vida limitada, crenças limitantes, proporciona mau sexo, uma insatisfação mútua dentro da conjugalidade. Pois bem, estamos aqui com 1 hora de aula já estamos quase correndo pro fim, caminhando pro fim. Depois, lá o azar de casar com um homem desinteressado pela satisfação da mulher, porque não aprendeu nada sobre o prazer feminino. E ainda tem uma cobrança pelo corpo perfeito e pelo título de boa de cama, que é aquela que faz tudo. Muito bom. Portanto, é importantíssimo que você, diante da sexualidade, converse com seu parceiro, converse com seu cônjuge, onde ele gosta de ser tocado, como ele gosta de transar, quantas vezes ele gosta de transar. Lembre-se que o combinado nunca sai caro. O combinado sempre sai barato e ambos saem resolvidos sexualmente e, sobretudo, com muito prazer. E até a próxima aula.